Antes eu só quero saber de você sobre a saidinha. Rodrigo Pacheco também mencionou algo sobre a possibilidade de se alterar essa lei. Justamente esse assunto voltou a ser colocado em discussão após essa morte de um homem da Polícia Militar em Minas Gerais com um criminoso que havia sido solto na saidinha e acabou cometendo esse crime e acabou tirando a vida de um homem da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco voltou a falar que isso não está estacionado, não está engavetado no Senado Federal. O relator é o senador Flávio Bolsonaro, que já enviou o seu relatório sendo favorável, inclusive. E hoje o senador Rodrigo Pacheco subiu o tom em relação a colocar esta culpa no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu como presidente do Senado despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também. Esse é um tipo de assunto, Evandro, que repete ano a ano e sempre gera uma discussão, inclusive entre a opinião nas redes sociais e também dentro do Congresso Nacional. Agora também é um outro assunto que entra no radar para a volta do recesso. Se de fato vai acabar com isso, qual será a dinâmica a ser aplicada para reduzir esse tipo de ação criminosa e esse libera geral quando chega o final do ano. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Estão comentando aqui que hoje é dia dos cabelos rebeldes aqui. Teu tupete está rebelde, do senador Carlos Portinho também, que falou agora há pouco, estava meio revirado. O meu, o do Alangani, como todos os dias, aí já é de praxe. Então, ao nível aqui da audiência, viu, Evandro? Valeu, Bruno Pinheiro. Abraço para você, já conversamos mais. Uma proposta para alterar o que prevê a saidinha hoje, principalmente da repercussão muito negativa depois da morte daquele policial militar em Belo Horizonte, que foi atacado por criminosos, acabou levando 3 tiros, chegou a ser resgatado, levado ao hospital, mas não sobreviveu, deixou inclusive um filho pequenininho que acabou de nascer e isso provocou bastante comoção, não só lá no estado de Minas Gerais, mas como em todo o país, principalmente também por conta da quantidade de presos que não retornaram aos presídios depois dessa saidinha. Que solução que vocês veem para essa situação, hein, Luiz Felipe Dávila? É preciso acabar com essa saidinha imediatamente. Isso é uma vergonha no sistema hoje que nós temos criminal brasileiro. Porque a polícia prende, a justiça solta. Veja assim, uma pessoa condenada por um crime, se ela tiver bom comportamento, ela vai cumprir 1/6 da pena, o que já é um absurdo total. Você tem que cumprir a integridade da pena, a pena integral. Segunda coisa, tem saidinha. É o único país do mundo que tem saidinha. É uma vergonha. E nós já temos um antecedente do resultado dessas saidinhas. Esse não é o primeiro fato. A morte de um policial, que foi realmente uma coisa assustadora. E graças a Deus tem a Câmara, porque foi a Câmara que pegou a situação que mostra a barbaridade que foi a execução desse policial. Então o ponto é o seguinte, precisa acabar com a saidinha, precisa endurecer a lei de execução penal no Brasil. Nós precisamos acabar com a impunidade. A coisa que mais estimula a criminalidade nesse país chama-se impunidade. E tudo que dá sinal de fazer condescendência para conceder benefícios a bandido causa desconforto, não só na sociedade, mas nas pessoas de bem, que toda vez, todo fim de ano, se veem mais com medo do que em qualquer outra época por causa das saidinhas. Está na hora de acabar com isso. E presidente Rodrigo Pacheco, não adianta ficar demorando muito comissão, a sociedade tem pressa, porque esse negócio de ficar muito tempo demorando, aí passa o Natal, passa 2, 3 meses, as pessoas esquecem o que aconteceu, e aí nós vamos entrar em outro Natal com mais outra saidinha. E só aí nós vamos lembrar do absurdo que é manter esse privilégio para bandido e criminoso. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Fábio Piperno, nós até conversamos com parlamentares da Câmara dos Deputados que já aprovaram essa proposta e disseram que ela está parada lá no Senado. Fizeram uma crítica, inclusive, à demora do Senado em lidar com esse projeto. O que você acredita que deva ser feito?
Existe saidinha e existe até uma saidona. Veja, quando há, por exemplo, progressão de pena, o sujeito está lá cumprindo em regime fechado, ele cumpre um determinado período da pena. Aí, em muitas situações, ele passa, por exemplo, para regime semiaberto. Ele não pode sair para trabalhar, ele sai para estudar. Então, ele sai até mais tempo. Né? Mas, de acordo com as regras, ele cumpriu os requisitos para poder passar a ter esse tipo de benefício. Né? E me parece que isso é algo que está consagrado. Ninguém cogita mexer isso aí. Sim, sai e retorna todos os dias. Ele sai e retorna diariamente. Aliás, nós chegamos, inclusive, aqui num desses programas de final de ano, a mostrar o absurdo de gente que saiu para a saidinha, retornou, e depois de ter retornado para a cadeia, resolveu fugir. E houve uma fuga no carro. Isso é coisa de Brasil mesmo. Mas, enfim, o fato é que se já existe esse tipo de progressão em que o sujeito que estava em regime fechado, com o tempo ele passa a ter esse tipo de benefício, eu não vejo por que você extinguir o benefício da saidinha, que é até menos, né, generoso do que essa migração de regime. Sim. Agora, o problema... no mercado de Exatamente. Agora, o problema todo é que, primeiro, quem é que está sendo liberado para essa saidinha? Você não vai liberar um sujeito que é, por exemplo, ligado ao PCC. Imagina, o cara, ele é, enfim, o sujeito faz parte lá do PCC, ele é mantido, o advogado dele é pago pelo PCC, a família recebe dinheiro até hoje lá do PCC. Você acha que é esse controle assim? Oi? Você acha que é esse controle desse Mas jeito? escuta, quando o sujeito é preso, você tem o prontuário dele, você sabe por que ele foi preso, você sabe... Então, veja, primeiro, mas aí também é uma questão de informação, inteligência. Né? Então, a gente tem que desenvolver isso também. Segundo, esse ano foi um vexame. Esse ano, segundo os últimos dados aí, 30% dos liberados para saidinha não haviam retornado aqui em São Paulo. Ora, por que teve ano que essa evasão foi de 2, 3 e agora foi de 30? O que aconteceu? Perdemos o nosso mecanismo de controle? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo essa triagem? É nisso também que a gente tem que se deter. Sabe o que aconteceu? Que o bandido ele tem a certeza da impunidade cada vez mais nesse país. Tem que acabar com a saidinha e tem que acabar também com essa progressão de pena. O bandido só tem benefício, a população nesse país não tem benefício nenhum, só se pensa em bandido. E aí eu volto num ponto que a ideologia de esquerda, do bandido, vítima da sociedade, aquela ideia russoniana, contaminou a justiça. Porque o sinal da saidinha é o benefício para o bandido. Eu quero saber, cadê o benefício para a população de bem? Então vamos lá. Porque vai 30 mil pessoas, isso é o exército do Hamas na rua. Então vamos lá, a direita que é tão rigorosa nisso, né? Porque a direita, principalmente aqui em São Paulo, é ela que manda nos, né? Enfim, no aparato de segurança. Por que a direita aqui em São Paulo, ela consegue liberar 30% de bandidos que não vão voltar? Cadê a capacidade dessa gente em fazer triagem? Porque setores da justiça são contaminados pela esquerda, o Piperno. Enquanto a justiça continuar com essa visão mais complacente com o bandido vai continuar com todos esses benefícios. Tem que ter lei e endurecer a lei contra o bandido, Mas ninguém está falando que não tem que endurecer. Então, eu só estou te falando o seguinte. Você defendeu que não tinha que extinguir saidinha? Não, isso claro que não. Claro que não. Isso é um mecanismo de... Bom, mas isso a gente pode discutir. O fato é o seguinte, se num ano você tem 2, 3% de evasão e no outro você tem 30%, o problema não é o mecanismo. Você acha que o bandido ele sai para tomar uma cervejinha, ele passa ali o Natal, come um Chester e volta para cadeia? Não. Ele rouba, ele mata, ele não volta. Esse que é o problema. Fala, Vilela. Olha, essa discussão envolvendo a questão do sistema prisional, ela é muito mais importante de se ter até do que uma mera alteração legislativa. O sistema prisional brasileiro, ele é totalmente falido. O sistema prisional brasileiro não tem informações adequadas. Por que o sistema prisional não faz esse tipo de triagem com base nas informações? Porque ele não tem. O sistema prisional brasileiro é uma bagunça. A
lógica da divisão prisional no Brasil, estadualizada, ela é uma lógica totalmente desconexa com a lógica do sistema atual, onde o crime no Brasil é um crime de atuação de abrangência nacional e até internacional. Isso vale tanto para o sistema prisional como para as polícias. Eu lembro um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, uns 3, 4 anos atrás, um pouco mais, tinha grupos que faziam roubos nas regiões de fronteira entre um estado e outro. Por quê? O sujeito fazia o roubo em Minas Gerais, corria para São Paulo. Sabia que teria muito mais dificuldade para ser pego. Por quê? Porque você estava falando com 2 polícias diferentes. O fato é que o Brasil tem que acabar de vez e tem que pensar de vez numa política nacional de segurança pública que não seja essa política para inglês ver que teve no governo Lula, que deu meros 700 milhões de reais. É uma vergonha. 700 milhões de reais numa política nacional de segurança pública não é nada. E gastou 700 milhões de reais apenas fazendo ali alguma perfumaria ou outro. O que o país precisa é de uma nova política nacional de segurança pública, que congregue os estados, que dê equipamentos e dê inteligência ao sistema prisional. Sistema prisional não tem inteligência nenhuma no Brasil. Hoje em dia, no sistema prisional, o preso, chefe de quadrilha, usa celular da mesma forma que qualquer um de nós usamos aqui fora.